Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui também, tudo ótimo, graças a Deus. Oi, Beth, oi, Rosemary Monteiro, tudo bem com você, minha linda? Lourdes também. É, A Lu, oi, Lu, tudo bem, minha linda? Que saudade. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito legal que é, eu fico meio desconcentrada porque eu quero ler o nome de todo mundo que está entrando, mas eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre técnicas, né? Então a gente tem que saber o que é, até para poder pesquisar, para poder entrar, né? Para saber do que a gente gosta, a gente precisa saber. Um tempo atrás, eu acho que foi em 2011, eu fui curadora de uma exposição num evento aqui em São Paulo, numa daquelas antigas que a gente chamava de Feira do Senac. Então, eu fui curadora e a exposição se chamou Técnicas e Histórias do Patchwork. Vocês sabem que eu amo as histórias, né? Porque eu achava, naquela época e ainda continua até hoje, às vezes você conhece a técnica, mas não sabe o nome. E às vezes você sabe o nome da técnica, mas não sabe do que se trata. Naquela época as pessoas tinham dúvida até sobre foundation, então é difícil a gente saber o que é técnica, o que é um bloco, por exemplo, como é que a gente chama cada uma dessas coisas, né? O que são estilos, porque cada coisa é uma coisa. A gente precisa saber também, além disso tudo, o que compõe um quilt, né? Não é só topo, recheio e forro, não. Cada parte do quilt, um quilt pode ter moldura, além dos blocos, ele pode ter, tem o corner, que a gente chama de corner, né? Que é o encontro das molduras, as bordas, o que é uma borda trabalhada e assim por diante. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas. O ato de costurar o patchwork, a gente dá o nome de pieced. Eu vou falar como se escreve, porque a maioria das pessoas, como eu, não fala inglês ou não domina o idioma. É piecing. É o ato de cortar e costurar. Então, a gente pode fazer isso à mão e pode fazer isso à máquina. A gente tem falado bastante sobre EPP, né? Tem até um para mostrar aqui. Sobre EPP, olhem só. Isso aqui é um EPP, é um English Paper Piecing, e o EPP é uma técnica onde a gente faz à mão, e agora já tem a máquina também. A gente no nosso Mystery desse ano, a gente está mostrando que tem várias técnicas de montagem, então a gente sabe que English Paper Piecing é o ato de costurar. Você primeiro embrulha e depois você costura, e aí pode ser a mão ou pode ser a máquina. Mas quando a gente corta com a placa, a régua e o cortador, a gente tem uma forma ágil, né, mais moderna. Então, você corta e torna a costurar. Só que esse piecing pode ser também feito à mão. Você pode colocar um molde, riscar e costurar, são técnicas distintas, mas ambas levam o mesmo nome, porque a construção é a mesma. Você costura, então você pode fazer um hand piece ou pode fazer a máquina, né? Então tem diferença. Então, o topo da colcha, ele pode ser feito com aplicação, ele pode ser feito com EPP, ele pode ser feito nessa técnica que a gente fala, que é a técnica que pica e depois constrói, e tudo isso é patchwork. Então, patchwork é tudo que é trabalho com retalhos. Então, quando você corta e costura, independente da forma, é o patchwork. Agora, dentro do patchwork, tem uma infinidade de técnicas. A gente tem, por exemplo, técnicas que são feitas à máquina e que são como este aqui, vou pôr aqui mais de longe para a gente ver. Eu não desdobrei porque fica difícil para eu mostrar. Isso aqui é um bloco. E esse bloco, ele é construído com triângulos. Eu acho que eu não consigo mostrar. Ele é construído com triângulos. Tem o vídeo dele no meu canal no YouTube. É uma forma de que você usa réguas ou moldes para costurar. Então, são técnicas de costura que formam blocos. Muitos blocos não são, eles são
picado e costurados, né? Essa técnica de piecing é picado e costurado, mas ele é um bloco. Ele não tem uma técnica distinta para ele. A técnica dele é o piecing, independente do formato do bloco. Mas alguns são construídos de uma forma, como por exemplo é o caso do cabana de toras. O cabana de toras, ele tem uma construção diferenciada e a gente consegue vários desenhos com essa técnica. Daí, além de ser um bloco, o bloquinho é um quadradinho, né? Esse é o centro. Além dele ser um bloco, ele é também uma técnica, porque você consegue fazer outros desenhos usando essa técnica de começar no centro e ir construindo ao redor. Até um topo você consegue construir desse jeito. Então, o log cabin, que é o cabana de toras, ele acaba por ser uma técnica também. Alguns blocos não, eles só são costurados juntos, né? Você corta, depois monta. Então, não tem uma técnica distinta, mas alguns têm, como é o caso do cabana de toras. Essa colcha aqui que é maravilhosa, não é colcha na verdade, ela é uma toalha de mesa. Eu não vou conseguir mostrar, gente, porque ela é muito grande. Mas, por exemplo, aqui eu posso cortar quadradinhos e costurar um do lado do outro. Então, costuro uma carreira, outra carreira e depois eu junto. Mas esta aqui, em especial, é uma construção que chama volta ao mundo. Então, é uma técnica específica. Você pode montar, assim, partes pequenas, vários blocos e costurar um no outro. E aí, ou você pode montar a colcha inteira com essa técnica. Então, tem diferença. Você olha e às vezes não consegue enxergar até por não saber. Mas este, por exemplo, é um volta ao mundo que é uma construção genial. E a partir dela você constrói várias outras. Tem uma que vai formando vários X e ele é chamado até o desenho dele chama-se Olho de Deus. Tem vários outros nomes também, mas a técnica em si é o volta ao mundo, que é uma técnica legal de fazer, que a gente costura em tubo, depois vai abrindo. Então, é genial. Então, enquanto técnica, por exemplo, aplicação é técnica, e aí dentro do mundo de aplicação você tem uma infinidade de técnicas diferentes. Você tem com ponto invisível, você tem com ponto francês, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, tá? Você pode aplicar usando diversos pontos, mas você pode também usar o termocolante. Então, dentro do mundo da aplicação, tem uma infinidade de técnicas diferentes. Então, o que é técnica? A gente poderia chamar técnica de o método de fazer. Então, isto é uma técnica. O método de fazer não é um desenho de um bloco. O bloco Nine Pet, por exemplo, ou Churn Dash, eles são blocos, mas eles não são técnicas. Agora, dentro do Churn Dash, eu não tenho nenhum aqui, gente. Tô olhando um aqui na minha frente, porque aqui, vocês viram, né? Eu coloquei no Instagram esses dias. Tem uma infinidade de quilts aqui à minha volta. Mas o Churn Dash, por exemplo, ele tem nos cantos aquele quadradinho de triângulo perfeito, que é um quadrado dividido ao meio, metade um triângulo, né? É de uma cor, a outra metade é de outra. Este específico, esse componente do bloco especificamente, é uma técnica. É a técnica que se dá o nome de QTP, que é quadrado de triângulo perfeito, que em inglês daqui a pouco eu lembro, HT tem mais um nome, mas tem nome a técnica de construção. Então, o método que chega naquela solução é uma técnica. A gente pode, claro, cortar 2 triângulos e costurar. E aí é só piecing. Não é uma técnica diferente. Não é só, não. Parece que não é nada, né? É maravilhosa a técnica. Mas ela não tem uma diferença. Tá dentro do piecing. Essa daqui é um piecing.
Todas são, tudo que costura, tudo que corta e costura, mas a construção, o método que faz você chegar naquele resultado que é a técnica. E aí, gente, tem tanta coisa. Agora há pouco eu tava lendo ali Oi, Gina, isso mesmo, half square triangle. Eu vou um dia aprender a falar direitinho. Não é que eu não vou aprender a falar, eu até sei falar, mas a gente trava, né? Tem tanta gente para corrigir a gente que a gente trava, né? Na vida, tanta gente já corrigiu qualquer coisinha que você fala que você acaba travando. Mas é isso, é o que a Gina colocou, olha lá. É HST, é o nome em inglês, em português é QTP, que é quadrado de triângulo perfeito. É uma tradução, né? É a mesma coisa. Então, mas o que eu estava falando mesmo? Dentro das técnicas que a gente tem, por exemplo, foundation, que é o nome e sobrenome dela a gente tem que falar, porque foundation, fundação, é a tradução, tem um monte de coisa. Tem fundação dentro da engenharia, tem, né, fundação que cuida de uma certa coisa, por exemplo, fundação que cuida de alguma enfermidade, alguma doença, mas o nome dessa técnica é Foundation Paper Piecing, porque é fundação, você usa um papel, o paper, como uma fundação, e aí você constrói ali em cima dele, costura junto com o papel. Dentro do foundation tem técnicas diferentes. Tem uma técnica onde você vai cortando, tem vários métodos, né, que a gente dá o nome de técnica. Você vai costurando no papel e tem uma técnica também que você costura rente, mas não costura o papel. Então, quando você termina, o papel tá solto, separado. Você usou ele como uma fundação, mas não costurou junto. Então, dentro das técnicas ainda a gente tem variação, porque o patchwork, ele é uma coisa que é viva. Cada vez que você inventa um método ou inventa uma técnica, inventa um jeito diferente de fazer, você está criando uma técnica nova e aí isso vai se passando adiante. Há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, há bastante tempo atrás, gente, eu acredito que coisa de uns 40 anos mais ou menos, não existia moldes, por exemplo, com a facilidade que a gente acha hoje. Existiam moldes de papel, mas cortar a partir de uma régua, como é esse do quadradinho que eu falei para vocês aqui, olha, que é feito de quadradinho, é feito a partir do triângulo equilátero. Não é o triângulo equilátero, não, é o triângulo isósceles. Não existia. Então, isso é uma coisa moderna. Então, além de métodos diferentes, a gente tem ferramentas diferentes que facilitam o finalmente, né? Facilitam o seu trajeto, na verdade, não é nem o finalmente, facilita o seu trajeto. Então, técnica não se refere nem ao estilo, porque, por exemplo, esse aqui é um estilo antigo, né? Um estilo primitivo. Um estilo mais antigo mesmo, né? Esse aqui já é uma coisa mais vintage. Então, estilo tem a ver com a cor, com o tecido que você usa. Esse que eu mostrei aqui dos quadradinhos, ele já é um modern quilt, porque ele tem bastante espaço em branco, que é chamado de negative space, onde você consegue trabalhar o quilting. Eles são geralmente blocos, o modern, eles são geralmente blocos até fáceis, nada de construção muito complicada, e eles são trabalhados com muito branco ou cremezinho, ou amarelinho, ou até cinza em volta, são as cores predominantes, mas pode ser qualquer cor. Então, você tem um espaço grande sem desenho, e aí você enxerga o bloco, e aí nesta parte sem desenho você faz um quilting, que também não é pode ser um quilting bem trabalhado, ou pode ser um quilting que você faça mais facilmente também, aí depende do quilter, né? Depende da pessoa que está criando ou que está desenvolvendo a peça. Então, tem vários estilos e tem várias técnicas. Estilo é o que se refere ao visual que aquilo tem. Então, tem um visual vintage, tem um visual romântico, tem um visual que é mais
coastal, né, que a gente chama costeiro, mais praiano, por assim dizer, tem uma coisa mais moderna, uma coisa mais antiga e assim por diante. Então, isso é o estilo e a gente tem como aprender isso também, porque é importante você saber todas essas coisas para você conseguir desenvolver até o seu próprio projeto. A gente tem, por exemplo, trabalho com curvas, né? Que é uma técnica. Ela forma vários blocos diferentes e a técnica é costura em curva. Às vezes pode ser a mão ou pode ser a máquina, e às vezes a partir de foundation, ou a gente pode construir, por exemplo, essas curvinhas aqui, olha, a partir de um moldezinho feito em papel, então costura ali em cima é o foundation, ou a partir de réguas. Esse, por exemplo, é régua, uma régua que eu tenho que chama régua das alianças. Essa técnica chama-se as alianças, a técnica das alianças, é que em inglês é anel de casamento, né? Em português é aliança, porque a gente tem uma palavra que simboliza isso. Então, cada método que você utiliza para construir é uma técnica, não é o visual. O caso do Cabana de Toras é uma coisa que é diferente, né? Porque ele, além de ser um bloco, ele também é o nome da técnica, porque implica nessa construção que é feita ao redor. Ela falou que eu sou uma enciclopédia. Na verdade, isso é fruto de muito estudo. Eu amo as histórias, mas eu amo também não só as histórias particulares, né? Aquelas coisas de que, isso aqui me conta uma história minha, me recorda alguma coisa, mas também a história que nós estamos construindo juntos, né? Então, a técnica foi feita assim, depois foi assim, depois assim, e amo histórias também das quilters e tudo que se refere ao patchwork. E quando você gosta das histórias, você pesquisa também o jeito de fazer. Então, é gostoso isso, quando você vai a fundo no negócio, né? Porque quando você tem todos esses componentes, você consegue desenvolver o seu próprio. Não só o trabalho, não só o quilt, você pensar num quilt, você desenhar o projeto, calcular as medidas, escolher os tecidos, mas não só isso. Você consegue também fazer de uma forma mais fácil. Você consegue, puxa, será que dá certo fazer assim? Vou tentar. E aí você consegue. Então, quando você tem todas essas informações, obrigada, Gina. Quando você tem todas essas informações, tudo isso fica mais fácil. Porque, por exemplo, costura em curva. Todo mundo acha, né? Você puxa costura em curva, a primeira que você faz fica, né, meia boca, como a gente fala aqui em São Paulo. Fica, ou não sei se é no Brasil inteiro. Não fica muito bom, né? A segunda já melhora um pouco, a partir da terceira você já se apaixona e você faz com o pé nas costas. Então, muitas vezes é só falta de conhecimento. É falta de você saber como faz. Sempre tem um pulo do gato, sempre tem um jeitinho, uma coisinha ali. Chega ali, você dá uma dobradinha, chega ali, você faz assim, você vira para o outro canto e você consegue costurar de uma forma muito fácil. Então, é importante saber disso tudo. Eu tenho um curso que é um curso que a gente chama um curso de criação e formação de professores, e a gente já está recebendo pedido para fazer esse curso, para lançar esse curso novamente, uma nova turma desse curso, já faz tempo. E a gente resolveu que nos próximos dias a gente, então, vai lançar. Então, fiquem de olho aí, porque vocês vão me ouvir falar desse curso, que se trata disso, de levar até o aluno as referências todas, o nome da técnica. Muitas vezes os quilters que fazem aquela técnica de uma forma com excelência, porque faz parte disso também. Como ele é um curso de criação e formação de professores, ele ficaria incompleto se a gente não ensinasse o aluno a pesquisar. Por isso que é importante você saber o nome das técnicas todas, porque com o nome em mãos, você não fica presa ali ao que está chegando até você. Você consegue pesquisar sozinho e encontrar informações em outro canto, porque a gente tem muita informação à disposição. Não
só na internet, mas em livros e revistas também, ou em cursos especializados. E nesse curso a gente trata disso tudo. Como você pesquisar, como você fazer aquela técnica, o que você precisa, o que tem de moderno naquela técnica, quais são os quilters que fazem aquela técnica com excelência para você ter referência e no finalzinho aprende andar com as suas próprias pernas, né? Você consegue fazer os seus próprios trabalhos e criar, que afinal é disso que boa tarde, Esther, afinal é disso que se trata. Então a gente nos próximos dias, logo vocês vão me ouvir falar e é bem bacana, bem legal. Eu tenho postado algumas coisas de algumas alunas, principalmente da Margarete. A Margarete tá fazendo muita coisa, as meninas estão terminando agora, a gente teve um ano bem difícil, né? E agora essas meninas, a Regina, de saber de professores se ainda tem acesso à plataforma do curso. Regina, se você é da turma beta, a turma beta já está terminando agora e provavelmente sim, mas você pode falar com o Manuel, tá? Fala com ele no WhatsApp da loja, que é o 11 99744 4536. 11 99744 4536. Fala lá com ele que ele vai ver para você, tá? Porque como 2 anos praticamente, né, de pandemia, muita gente teve que cuidar de família e mais uma série de coisas, mas assim, a turma beta já tiveram a última aula, já tem um tempinho, e agora elas estão se preparando para fazer o TCC, que no final do curso tem o TCC. Cada aluna tem que fazer o seu próprio projeto, criação, pode ser inspirado, mas tem que ser criação. Eu já tenho, né, alguns, podia até mostrar, eu vou mostrar para vocês alguns que eu já tenho de alunas, né, que estão chegando. Então, elas têm que fazer, pode ser com inspiração, e se for inspirado, é como funciona um TCC de qualquer curso que você faça. Você precisa fazer com as suas próprias mãos, pode ter pesquisa, então você vai informar quem te inspirou e tudo mais, mas tem que ser criação sua. Então, é bem legal, porque chega no final. E tem um outro detalhe também, não é só criação, é para quem quer dar aulas ou para quem quer fazer e quer ter liberdade, não precisar ter um projeto em mãos, né? Você bate o olho, puxa, isso daí eu sei fazer, e vai e faz você mesmo. Pode aumentar e diminuir, chegar onde você quiser. Então, é bem legal. Me lembrei de alguma coisa. Ah, sim, você pode dar aulas também. Então, dar aulas falando com propriedade, né? Daquilo que você está ensinando. É muito legal, gente. Olha, eu sempre falo que é libertador. Vocês vão me ouvir falar muito disso, porque é verdade mesmo. Porque assim, a medida quando você sabe uma técnica, vamos supor que você faça crochê. Se você sabe todos os pontos, sabe diminuir e aumentar, você tira de letra, qualquer coisa. Você vê e você consegue fazer. Você não depende de ninguém, né? Às vezes você pode quebrar a cabeça num detalhezinho aqui e ali, mas você chega no final. O patchwork é a mesma coisa. Quando você tem todas as ferramentas, todas as informações, quando você sabe as técnicas, conhece os nomes e sabe como pesquisar, você consegue tirar tudo de letra. É muito gostoso, porque é bem... libertador mesmo, né? É uma coisa assim que dá uma satisfação você olhar e falar assim, puxa, eu sei fazer, isso daí eu consigo fazer. E é instigante também quando você olha e fala assim, mas espera aí, isso daqui tá um pouquinho diferente, mas eu conheço essa técnica, mas isso aqui parece que não é feito da forma como eu sei. E aí você põe a cabeça, gente, que delícia. Eu acho que isso que mantém a chama acesa, sabe? Eu acho que isso que faz a gente estar sempre tão envolvido naquilo que você não tem tempo para pensar em nada. Hoje você está fazendo uma coisa, mas já está com outra coisa em mente para fazer amanhã e assim por diante, né? Conhecimento para todos. A minha turma do curso de formação de professores teve apenas um semestre. A Karina tá falando. Karina, então precisa retomar, né? De agora em diante, pode fazer os outros semestres, né?
Mas, Karina, então fala lá com o Manuel, tá? No 11 997 44 4536, que daí ele vê para você tudo direitinho. Realmente teve, acho que depois da turma beta, teve uma turma que não lembro como que ficou o segundo semestre, e tem uma turminha agora também que insistiram tanto e já começaram. Então, coisa linda é essa de patchwork, sim, é muito gostoso. Oi, artes da Sônia. Oi, é Sônia. Obrigada, Karina. Então é isso, gente. É um mundo assim maravilhoso. Eu vou falar para vocês que, por exemplo, a gente quando vai para as feiras, né, que tem feiras fora do Brasil, até a Jaque falou disso, das exposições, né, que a gente vê nas feiras. A gente vê nas exposições, olha, Houston é uma feira. Quem tá no patchwork há um bom tempo já foi em feiras aqui no Brasil. Oi, Isabel, já foi em feiras aqui no Brasil. E é um mundo aquilo, né? Tem tanta coisa, ateliês com coisas diferentes e tudo mais. Em Houston, nós temos em torno de 800 expositores. Sabe lá o que é isso? 800 expositores. Você precisa de 3 dias para ver aquela feira completa. E isso eu estou falando só dos estandes, eu não estou falando de exposição. Estou falando de estandes, né? De box ali, bolts, como eles chamam. Acho que assim é a pronúncia. Mas os estandes são 800. Você imagina o mundo que é isso. Você não consegue ver tudo num dia. E fora isso, tem a exposição. Quando você entra na exposição, você vê trabalhos de principiantes, a Jaque entrou, né, Jaque? Você estava falando das exposições. Tem trabalho de principiantes, tem trabalhos um pouco mais avançados, e aí tem alguns que são feitos em grupos, várias pessoas se reúnem através de um tema, e tem aqueles que muitas vezes estão marcados até que não podem ser fotografados, porque ainda vão ser lançados. Às vezes é uma técnica nova, às vezes é o lançamento de uma régua nova, de um molde novo, de uma técnica nova, é muita novidade. Então, não acaba nunca, não acaba nunca. E quando você tem um bom curso, que te dê todos esses recursos, você não para naquilo que você aprendeu, porque você consegue evoluir, você consegue pesquisar e consegue saber mais. É muito legal. Eu sempre cito, é uma coisa que eu falo desde a minha época de pintura, porque eu dei uma época curso de capacitação em vários países na América Latina pela Gato Preto. E eu sempre falava que um bom professor é aquele cujos alunos o superam. Por quê? Isso significa que ele sabe pouco? Não. Isso significa que ele ofereceu todas as ferramentas necessárias para que a pessoa se desenvolva. Então, é disso que eu me orgulho, de poder oferecer todas as ferramentas, além de destrinchar as técnicas, de mostrar as técnicas, mostrar as possibilidades dentro daquelas técnicas, começar levando pela mão e depois ir tirando a minha mão e deixando elas irem com as mãos delas, para que quando chegar no final ela tenha segurança de fazer. Porque se, por exemplo, também eu vou ali segurando, ela foi a Riston, a Beth, é maravilhoso. Quando o professor segura na mão do aluno e não ensina o pulo do gato para ele, esse aluno vai ficar preso até o final da vida. Não é o caso de um curso de criação e formação de professores, porque você precisa tirar a sua mão e dar segurança ao aluno para que ele consiga se desenvolver e ir mais além, porque ele tem as ferramentas para isso, né? Então, é disso que se trata. A gente ensina as técnicas, pega pela mão, leva pela mão, mas depois vou tirando a mão e falando, não, agora você tem que ir sozinho, não é tudo destrinchadinho, não, eu te dou os meios, mas eu consigo enxergar que a partir daqui a minha mãozinha tem que ir ficando diminuída e a sua é que tem que crescer para você conseguir se libertar, né? Para poder fazer. A Regina falando, vale a pena fazer. Obrigada, Rê, minha linda. E, gente, é muito bom. É muito bom, é muito gostoso, sabe? Sem falar que é uma turminha que
sabe? Quando eu vejo o que elas estão fazendo, meu coraçãozinho até dispara. Falo, olha só que coisa linda. Eu não sou aquele tipo que olha e fala assim, puxa vida, tá melhor que eu. Não falo, puxa vida, tá ótimo, tá melhor do que o meu. Olha, mas eu acho que eu tenho uma pontinha ali de satisfação de ter colaborado em alguma coisa, né? Então, é por aí. É uma coisa que vale muito a pena. Já tem uma turminha que fez, essa turminha que tá terminando agora, é a primeira turma online, que a gente chamou de turma beta. Mas eu já tenho turmas que fizeram presencial, que já dão aulas por aí, já participam de exposições, ganham prêmios, já são professoras, já tem o ateliê próprio, porque a gente também se preocupa com esse lado, né? Sabe que a pessoa vai dar aula, vai ter o ateliê, então não é aquele negócio não de, eu ensino, mas ninguém pode passar na minha frente, não. Pode e deve, né? Afinal, vai contar, vai falar bem de mim, né? Se as pessoas olharem e falar, puxa, olha onde aquela pessoa tá chegando, puxa, ela fez, a professora dela foi a tia Lili, então eu acho que isso só vai falar bem de mim, é por isso que eu faço questão mesmo de ensinar tudo e mais um pouco. Então, daqui a pouquinho, vem aqui falar tchau, bebê. Hoje é o Lex que tá aqui. Daqui a pouquinho vocês vão me ver falar. A gente logo vai fala com as meninas da vovó. Oi. Oi, meninas. Olha o tamanho que tá, gente, esse menino. Né? Fala da sua irmãzinha. Ela já nasceu, ela chama Júlia. E você gosta dela? Gosto. Quem cuida dela? Eu e meu pai. Você e o seu pai. E quem mais? E a tia. E a tia? E a vovó? De vez em quando, né? Vovó só pega no colo, só. Tá grandão, né, gente? Passa muito rápido. Ele tá grandão assim, mas ele vai fazer 6 anos só agora Assim, ainda, ó, né? assim, ó. Mostra como que você vai fazer. Tudo isso, tem mais uma mão aqui, ó. Tudo isso. Tá ficando velho, hein? Daqui a pouco eu vou botar assim, ó. Daqui a Depois pouco. Nossa, assim. num piscar de olhos ele vai estar assim. É muito lindo. E então é isso, gente. Logo, logo a gente vai ter aí um mini curso, né? Onde a gente vai falar bastante e a gente vai falar um pouquinho mais também sobre as técnicas, porque eu acho que é um tema que agrada bastante. Oi, Lu, a gente precisa marcar, hein, meu amor? De você e a Zuzu verem aqui. Oi, meu anjinho, fala. É a vovó que deixa assim para clarear um pouquinho. Criança é curiosa, né, gente? A vovó já mostra para você direitinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos dias aí. Um beijinho. Fiquem com Deus.